Alô, 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 alô. Você já deve ter ouvido falar que as abelhas são importantes para o planeta e que sem elas nós poderíamos acabar tendo um terrível fim. Mas você sabia que em uma colmeia podem haver mais de 30 mil abelhas juntinhas ou que elas podem voar em uma velocidade média de 20 km? Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre nossas amiguinhas polinizadoras. Eu sou Emanuel Aguilera e você está assistindo Bisbilhotar o mundo, pura curiosidade, interesse, novidade, raridade, curiar animais, minerais, células, cereais e muito mais. Nesse canal você vai se viciar. Mundoleral! As abelhas são insetos da ordem Hymenopteros, que é a ordem onde você classifica vespas, formigas e as próprias abelhas. Essa ordem se destaca pela presença de asas membranosas nos insetos, e por isso tem esse nome, derivando-se do grego hymen, que significa membrana, e ptera, que significa asa. Interessante, não é mesmo? Aqui a cultura também tá achando que é o quê? Tá, mas e por que as abelhas são tão importantes? Seguinte, você precisa entender que existem vários animais que têm um papel fundamental na polinização de espécies de flores, e as abelhas fazem parte dessa lista. Esses pequenos insetos visitam diversas flores em busca do pólen, e quando voam e pousam em outras flores, elas carregam pólen até a parte feminina da flor. Esse processo de levar o pólen de uma flor até a parte feminina de outra flor se chama polinização, e é extremamente importante para as plantas gimnospermas e angiospermas, mantendo a biodiversidade da região. São somente as abelhas que têm esse papel importante para a flora da nossa região? Não, existem outros animais que fazem esse processo de polinização, porém as nossas operárias estão no topo de nossa lista. Contudo, vamos dar uma menção honrosa aos nossos outros insetos incríveis que também ajudam nesse processo de manutenção da flora. São eles os besouros, as vespas, as moscas, as borboletas. Acho que deu pra você entender, não é mesmo? Esse processo de polinização realizado através de insetos é chamado de entomofilia. Mas também podemos citar aqui a ornitofilia, que é o processo de polinização realizado por pássaros. Quem nunca viu uma imagem ou vídeo de algum beija-flor em ação? Algum de vocês talvez já tenham tido a sorte de ver um bem de pertinho na natureza, e agora você sabe que além de se alimentar, ele também estava ajudando as plantas a se reproduzirem. Apesar de todas as informações, tem muita gente que ainda relativiza a importância das abelhas e demais agentes entomófilos para o meio ambiente. Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as abelhas e talvez você comece a ver esse inseto adorável com outros olhos. Mas antes, já sabe, né? Deixa o seu like no vídeo, isso vai ajudar muito o canal, sério. Se puder, já compartilha também em suas redes sociais, manda no grupo do Zap para os amigos, pra titia, pro vovô, beleza? Senão, uma abelha vai te picar. As nossas amiguinhas abelhas, elas batem suas asas por volta de 180 vezes por segundo. Para vocês compararem, é só colocar a mão sobre o seu coração. Agora, lembra que numa situação de repouso, seu coraçãozinho bate aí a... Deixa eu ver... 60 a 80 vezes por minuto. As asas das abelhas batem 180 vezes por segundo. Isso equivale a 10.800 vezes por minuto. Isso é muita coisa, cara. As espécies de abelha que vivem em sociedades complexas em suas colmeias possuem mais de 30 mil indivíduos, contando com uma abelha rainha que pode viver mais de 2 anos. Milhares de operários que podem ter funções diferentes dentro da colmeia, como por exemplo, ensinar às abelhas novatas o que fazer ou retirar os corpos de abelhas mortas. E na colmeia também há alguns zangões que vivem seus dias única e exclusivamente para copular com a abelha rainha durante o voo nupcial. Inclusive, os zangões da colmeia possuem a única função de fertilizar a rainha, que durante o famoso voo nupcial é capaz de copular com uma média de 20 zangões. Infelizmente para os zangões, após copularem, eles morrem. Eu acho que o ferrão dele cai, né? Se é que você me entende. A abelha rainha pode colocar uma média de 200 mil ovos por ano. Quando as novas abelhinhas nascem, elas são alimentadas com a geleia real durante os 3 primeiros dias de vida. Após esse tempo, somente a abelha que foi escolhida para se tornar a nova rainha é que continua sendo alimentada exclusivamente com a geleia royal. Real! Todas as outras passam a ser operárias. A geleia real ela é constituída de todos os nutrientes para um crescimento saudável. Porém, como a alimentação é cortada nas primeiras 3 dias, as operárias não se tornam férteis. Por isso, somente a rainha copula e põe ovos na colmeia. Quando a abelha rainha ela tá velha e não consegue mais realizar o seu trabalho de ovos, né, de colocar novos ovos, as abelhas operárias se amontoam sobre o corpo da abelha rainha e ela morre sufocada, dando lugar para a nova abelha que assumirá a função de realeza. Bizarro, não é mesmo? Mas o que acontece se nascer uma abelha rainha
enquanto já tem outra assumindo o posto na colmeia? Simples. Quando tá para nascer uma abelha rainha, a antiga vai sair em busca de uma casa nova, levando uma parte da população de abelhas com ela. E a nova rainha herda a colmeia de sua mãe. Mas o que raios as operárias fazem na colmeia? Tudo que não seja por ovos. Elas cuidam, protegem, limpam, constroem os favos, alimentam. Elas realmente são operárias. Além disso, cada uma abelhinha operária é capaz de produzir cerca de 5 gramas de mel por ano. Então, para conseguir encher um pote de 400 gramas de mel, muitas abelhas precisam trabalhar duro. Então valorize o trabalho delas, hein? E só para vocês saberem, o tempo de vida de uma abelha operária vai de 1 mês até 1 mês e meio. E sabia que uma abelha é capaz de carregar 300 vezes seu próprio peso? Isso mesmo, cara. As abelhas, elas têm um peso médio de 15 gramas. Isso significa que elas podem carregar até uns 4,5 kg. Isso é muita coisa, cara. Elas praticamente me levantam. Além de tudo isso que falei, as abelhas operárias também são as grandes guerreiras da colmeia. Talvez alguns de vocês tenham aprendido que as abelhas, elas podem ser um inseto perigoso e que sua ferroada pode ser fatal. Mas veja bem, olha só, nem todas as espécies de abelhas têm ferrão e além disso, somente as operárias da espécie vão possuir ferrão, que é uma estrutura que fica próximo ao órgão ovopositor. Então, uma ferroada de abelha pode ser fatal? Sim, fatal para a abelha. Uma vez que ela te ferroar, o ferrão ficará agindo, liberando uma quantidade de toxina e se desprenderá da abelha, levando a bolsa de veneno e uma parte do intestino do inseto, o que fará ela morrer em poucos segundos, não é mesmo? O contato com uma abelha só lhe trará problemas se você for alérgico e sofrer com o ataque de várias abelhas. Se esse não for o caso, a ferroada dói, mas é bem suportável, não é como se fosse desmaiar de dor. Mas vê se lembra de tirar o ferrão que fica grudado em você. E eu, por exemplo, nunca fui picado por uma abelha, mas sim piquei uma sem querer. Quer dizer, eu tava andando na beira do mar, quando pisei em uma que tava de barriga pra cima. E sim, eu fui mancando até chegar em casa. Durante um dia de trabalho, uma abelha pode pousar em mais de 3.000 flores. Tá vendo o tamanho da contribuição para a polinização das plantas? Mais de 1.000 flores em um dia. E você reclamando porque tem que arrumar a casa? Mais de 1.000 flores por dia. Mano, é muita coisa. Imagina você ter que se afastar um pouco da colmeia para conseguir uma quantidade satisfatória de néctar e não saber como voltar depois? Por isso, apesar de terem cérebros pequenininhos, as abelhas são capazes de manter uma ótima memória. Além também da colmeia possuir um cheiro característico que ajuda as abelhas a se localizarem. E qual a distância que as abelhas se afastam de suas casas? Depende do objetivo. Quando o foco é uma boa produção de mel, elas podem voar por cerca de 1 km até 1,5 km longe da colmeia. Porém, se tiverem uma temporada com um pouco alimento e tal, além de expulsarem os zangões da colmeia, as abelhas podem viajar até mais de 3 km em busca de néctar para produzir o seu mel. Não o seu, o mel dela. Talvez você já tenha se perguntado como as abelhas fazem o mel. Bom, muitas coisas devem vir à imaginação quando pensamos sobre o assunto, então vou sanar uma dúvida de algumas pessoas agora, ao contrário do que alguns de vocês estavam pensando. Não, as abelhas não cagam o mel. Quando a abelhinha visita as flores em busca do néctar, ela guarda esse néctar em um compartimento especial dentro da sua boca, mais especificamente na vesícula melífera, que fica próximo ao seu estômago. Então, Emanuel, você está querendo dizer que as abelhas vomitam o mel? É, mais ou menos isso mesmo. Quando ela chega na colmeia, ela passa esse néctar para outras abelhas num método boca a boca, tipo aquela brincadeira de passar o cartão telefônico boca a boca, sabe? Eu não sei se vocês são dessa época aí não, né? Mas enfim, ó, o velho falou, velho. Acho que brincam disso até hoje, né? Quando ela chega na colmeia, o néctar é passado de boca em boca pelas operárias. Nesse processo ocorre a ação de várias enzimas como a sacarose, e quando o mel está pronto, ele é depositado naqueles buraquinhos hexagonais bonitinhos que tem nas colmeias. Tomara que depois desse vídeo você tenha aprendido um pouco mais sobre esses insetos tão importantes para a humanidade. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, me siga em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo na barriga e até quem tá, it's the dream. Fiz tudo? Já? Até o atual momento que eu tô gravando agora esse vídeo, estamos com R$330, fora uns R$500 que transferiram pra minha conta. E eu tô contabilizando tudo pra pagar as cirurgias que esse picareta fez. Pra vocês terem uma noção, ele teve que fazer outra cirurgia, onde ele tirou uma parte do cólon. Pra quem não sabe, é essa parte aqui que está aparecendo na tela, né? Ele teve que retirar uma parte disso, ele tá internado, tomando sorinho na veia, comendo do bom e do melhor pra ficar fortão. E tá fazendo seu cocôzinho. Ele já engordou 150 gramas, parece que não é nada, mas pra ele já é uma grande coisa.
beleza? Então, meus seguidores, você pode ajudar esse sapecucho que tá aparecendo na sua tela, seja com 20, 30, 40 reais, já é de bom tamanho pra gente pagar todas as cirurgias que ele fez. E se caso você não puder contribuir com dinheiro e tudo mais, a gente entende a situação de todo mundo, mano, manda energias positivas pra esse bichano aí, porque ele merece. Ele merece. Por favor, leia tudo direitinho sobre o que ele fez aqui no site da descrição, tá explicando mais detalhado. It's the dream.